Muitas pessoas sinceras, de coração mesmo, dizem: eu queria muito servir mais, ajudar a obra do Senhor, fazer mais coisas para Deus. Mas com filho pequeno não dá. Talvez você também já tenha pensado isso em algum momento. Talvez até alguém te disse isso com a melhor das intenções. Mas e se eu te dissesse que essa ideia não vem da Bíblia e sim da nossa cultura? Que a palavra de Deus nunca separou maternidade de missão e que os filhos fazem parte da obra. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu sou Suzana Marques, enfermeira, mãe de 5 filhos e já ouvi muitas vezes que ter filhos poderia atrapalhar a obra de Deus. E olha, eu entendo esse sentimento. A maternidade exige muito da gente. A gente sente que não tem tempo, que não dá conta, nem da casa, quanto mais de um ministério, né? Só que esse pensamento tem um problema. Ele não veio da palavra de Deus. Ele veio de uma cultura que idolatra a produtividade, que mede o nosso valor por performance, por visibilidade e que ensinou a gente a ver os filhos como um peso, como atraso, como um fardo. E a verdade é que isso tem muito mais a ver com medo de não dar conta com o peso que o mundo colocou sobre os nossos ombros, do que com o chamado de Deus. Deus não erra nos seus planos. E se Ele te deu filhos, é porque isso faz parte do teu chamado também. Agora vamos olhar para a Bíblia, porque é ela que deve moldar a nossa forma de pensar, e não a nossa cultura, nem nossas inseguranças. O Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Não é peso, não é atraso, não é empecilho. Filho é galardão, é presente, é bênção. E tem mais. Em Jeremias 29:6, o povo de Deus estava no exílio, numa terra pagã, longe de Jerusalém. E mesmo ali, Deus manda: tomem esposas, tenham filhos, multipliquem-se ali e não diminuam. Ou seja, mesmo no meio da dificuldade, continuem frutificando, continuem crescendo como povo de Deus. Em Êxodo 1:7, antes de Moisés nascer, o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito, mas a Bíblia diz que eles cresciam e se multiplicavam muito. A opressão não parou a frutificação. E mais, foi justamente através de uma criança, Moisés, que Deus libertou o povo. Ou seja, Deus sempre usou famílias inteiras para cumprir seus propósitos. Abraão não recebeu só um chamado pessoal. Deus prometeu uma descendência. Noé não entrou na arca sozinho. Ele levou a família toda. Lídia foi batizada com toda a sua casa. A grande comissão passa pelos nossos lares também. E sabe o que isso mostra? Que o chamado de Deus não é dividido entre maternidade e missão. Não é. Ou você é mãe ou você serve. Seja mãe enquanto serve. Sirva enquanto cria filhos. Faça discípulos, inclusive os que nasceram de você. A Bíblia nunca separa essas coisas. A gente que aprendeu a separar. E não é só na Bíblia que a gente vê isso. A própria história da igreja mostra que os filhos nunca foram um obstáculo para a missão. Pelo contrário, foram parte dela. Vou te contar a história de um missionário que talvez já tenha ouvido falar e que levou o evangelho às nações com sua família, filhos pequenos, esposa grávida, perdas, dores, e mesmo assim ele não parou. Quero te contar a história de John Paton, um missionário escocês do século XIX, que é prova viva de que filhos não atrapalham a missão. Eles são a missão. John Paton nasceu em 1824 na Escócia e foi o primogênito de 11 filhos. Sua família era pobre, mas extremamente piedosa. Seu pai, James Paton, era um tecelão que transformou um pequeno cômodo da casa, o único que tinha uma porta com tranca, num lugar secreto de oração. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava ali para buscar a Deus. E mais, todas as noites ele reunia
os filhos para o culto doméstico. Eles liam a Bíblia, oravam e cantavam salmos juntos. Esse culto familiar foi o alicerce da vida de John Paton. Ele dizia que nas maiores provações do campo missionário, o que o sustentavam eram as orações que lembrava do pai fazendo em casa. Mais tarde, já adulto, John sentiu o chamado para ir às Ilhas Novas Hébridas, no Pacífico Sul, próximo à Austrália. Era um dos lugares mais perigosos do mundo naquela época. Os habitantes eram canibais. Pouco antes de Paton ir, 2 missionários ingleses tinham sido mortos e devorados quando chegaram. Mesmo assim, ele foi. E foi com a sua esposa grávida. 3 meses depois da chegada, sua esposa, Mary, morreu. E apenas alguns dias depois, o filho recém-nascido também faleceu. Sozinho, em uma ilha hostil, John Paton cavou com as próprias mãos as sepulturas de sua esposa e de seu bebê. Mas ele não foi embora. Se eu tivesse me retirado no momento da morte da minha esposa e do meu filho, ele escreveu, os habitantes dessas ilhas jamais teriam confiado no meu amor. Ele ficou e por quase 50 anos viveu entre os canibais. Ele foi perseguido, teve sua casa cercada, fugiu no meio da noite, dormiu em árvores, viu outros missionários morrerem, mas permaneceu. E continuou fazendo culto doméstico todos os dias, com os primeiros convertidos, com os filhos que ainda teria e com o povo que um dia temeu, mas depois amou. Anos depois, Paton se casou com Margaret Whitecross e com ela teve 10 filhos. 6 chegaram à idade adulta. Eles viveram a missão como família, foram discipulados desde o berço, participaram do culto, da evangelização, da tradução das escrituras. A missão não parou por causa dos filhos, ela cresceu com os filhos. John traduziu a Bíblia para o idioma local, construiu escolas, formou pastores nativos e viu uma transformação completa acontecer. Tribos que antes assassinavam estrangeiros foram rendidas ao Evangelho. Charles Spurgeon o chamava de o rei dos canibais. Não porque mandava, mas porque servia, porque ganhou corações, porque viveu como Cristo no meio deles. E sabe o que sustentou tudo isso? A fé aprendida no lar, o culto doméstico e uma visão de mundo onde os filhos são parte da obra de Deus, não obstáculos. Você consegue imaginar isso hoje? Enquanto tantas mulheres são ensinadas a adiar, evitar ou controlar seus filhos para servirem melhor, John Paton entregou sua vida e sua família à missão. E Deus usou todos eles. Hoje, graças ao seu testemunho, o Evangelho permanece vivo em regiões que antes eram dominadas pelo paganismo e pela violência. Então me diz, se ele fez isso em 1858, sem antibióticos, sem fraldas, sem segurança, por que nós, em 2025, dizemos que ter filhos é demais? John Paton é um desafio para a nossa geração. Ele é um espelho que nos pergunta o que estamos fazendo com a nossa fé, com os nossos filhos e com o nosso chamado. Olha isso! O mundo foi alcançado por pais e mães que não deixaram seus filhos em casa, mas os levaram junto. Talvez a gente só precisa mudar o jeito que a gente enxerga os filhos. Eles não são um obstáculo para a obra, eles são parte da obra, eles são sementes do reino, como diz a Confissão de Westminster, eles são a semente santa. Agora eu quero falar bem perto de você, porque talvez no fundo não é que você ache que filhos atrapalham a obra, é que você tem medo, medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de falhar. E olha, eu entendo, e eu já tive esses medos também. A gente vive numa cultura que coloca um peso enorme sobre a mulher. Tem que ser eficiente, produtiva, sempre disponível, sempre com tudo sob controle. E quando a gente pensa em filhos,
parece que isso tudo vai desmoronar. Mas deixa eu te dizer uma coisa com amor. Evitar filhos por medo do futuro não é planejamento, é incredulidade. É dizer com a vida: Deus, eu não confio que o Senhor vai cuidar da minha casa, da minha missão, do meu chamado, se eu tiver mais um filho. Só que o Deus que te chama é o mesmo que te sustenta. Na Bíblia, os homens e mulheres de fé não estavam no controle. Eles obedeciam mesmo quando não sabia como ia ser. Abraão saiu sem saber por onde ia. Maria disse sim, sem entender tudo o que viria. E você também pode dizer sim, mesmo com dúvidas, porque Deus vai cuidar de você. Filhos não atrapalham o plano de Deus. O medo atrapalha, a incredulidade atrapalha, mas os filhos são bênção, são instrumento, são parte da colheita e Deus quer transformar esse medo em fé. Ele quer te mostrar que mesmo com filhos, ou talvez justamente por causa deles, você pode ser ainda mais frutífera no reino. E isso que eu estou te falando aqui não é coisa do passado, não. Hoje, em pleno século XXI, tem missionários, pastores, discipuladores, famílias inteiras servindo a Deus com filhos pequenos, com recém-nascido, com criança em homeschool, com mochila de fralda no campo missionário. Eles entenderam que a missão não para quando a gente engravida. Pelo contrário, ela se amplia, ela ganha novas formas, ela ganha mais profundidade, porque agora você não está só evangelizando lá fora, você está discipulando dentro de casa também. E eu falo isso por experiência. Eu sirvo ao Senhor com 5 filhos. E sabe de uma coisa que me marcou muito? Uma frase do C.S. Lewis. Ele disse: filhos não são um desvio do trabalho mais importante, eles são o trabalho mais importante. Isso me fez enxergar que a missão não é interrompida pelos filhos. Os filhos são a missão e Deus usa a nossa casa como campo, como escola, como plataforma para o reino. Gravo vídeos como esse, escrevi um livro, ensino mulheres, acompanho famílias, sirvo na igreja. Tudo isso com filhos ao redor me interrompendo, me chamando, precisando de mim. E sabe o que eu descobri? Que Deus não se incomoda com isso. Ele usa isso, Ele molda a gente no meio da bagunça, do choro, da rotina e transforma tudo isso em solo fértil para o reino. Não é fácil, mas é possível. E se em algum momento da sua vida você acreditou que filhos atrapalham a missão, se você foi ensinada a ver a maternidade como um peso, uma pausa, uma limitação, hoje eu quero te convidar a renovar sua mente diante da palavra de Deus. Pede para Ele abrir os teus olhos, pede para Ele tirar o medo, a culpa, a dúvida e colocar fé, porque os filhos são parte da missão, são parte da herança e o reino de Deus avança de geração em geração. E para você ver que isso que eu tô falando não é só sobre mim, outras mulheres em lugares muito diferentes estão vivendo exatamente essa verdade. Uma amiga querida está com sua família na Tailândia, servindo como missionária com seus filhos pequenos. Outra está na Amazônia, levando o evangelho para comunidades junto com os filhos. Elas gravaram um vídeo aqui para o canal, compartilhando o que Deus tem feito através de suas famílias. Você vai ver com seus próprios olhos que não é só possível, é poderoso, porque a missão nunca foi algo separado da maternidade. Quando a gente entende isso, a gente para de resistir e começa a frutificar. Fique com o vídeo delas. Olá, meu nome é Keila, sou casada com o Wagner, nós temos 4 filhos por enquanto e pela graça do Senhor, servimos a igreja indígena aqui no norte do país. Aqui nós vivemos viajando, nós servimos aldeias que ficam de 40 minutos a 7 horas de viagem daqui. E cada viagem é uma baita estrutura, porque a gente leva tudo, né? Como nós não moramos na aldeia, não temos casa lá, nós levamos a barraca onde nós acampamos, dormimos,
trocamos de roupa, sonequinha das crianças, levamos todo equipamento de cozinha, banheiro portátil, material didático para as aulas que nós vamos ministrar para os nossos irmãos indígenas. Dependendo de quantos dias vamos ficar, levamos o material de homeschool, mas tudo isso vale tanto a pena, porque pela graça do Senhor nós temos visto frutos. Nós vemos o Senhor usando os nossos filhos como portas para iniciar relacionamentos, conversas. Nós vemos os nossos irmãos indígenas se interessando pelo assunto de educação bíblica à luz das Escrituras, e nós vemos claramente que o Senhor nos trouxe aqui com esse formato para que nós sirvamos nesse formato para a glória dele. Nós temos muita convicção de que filhos são bênçãos do Senhor. Filhos não atrapalham o exercício do ministério, mesmo quando ele é exercido num lugar transcultural. E eu te convido a pensar sobre descendência à luz da Bíblia. Oi, eu sou Sara Salles, sou missionária aqui na Tailândia. Estou grávida do meu 4º filho e eu quero dizer algo que eu carrego no meu coração. Os meus filhos, eles não são um empecilho para a missão, eles são parte dela. Eu cresci num lar missionário, meus pais foram muito intencionais quando eles eram missionários, estavam no campo, e hoje eles colhem os frutos, eu sou um deles. E agora eu estou fazendo o mesmo com os meus filhos. E eu costumo dizer que existe a vida missionária antes dos filhos e depois dos filhos. Mas o que eu quero dizer é que os meus filhos, ao invés de serem uma barreira, uma dificuldade no campo, na verdade, muitas vezes eles são uma porta de entrada em muitos lugares. A gente percebe como a gente tem até muito favor em pregar o evangelho, começar um relacionamento com pessoas por causa dos nossos filhos. Então, quando nós nos colocamos à disposição de servir ao Senhor, não importa as circunstâncias, Ele pode surpreender a gente. E eu acredito que a missão não é deixar os filhos de lado, é incluir eles naquilo que Deus está fazendo no mundo. Eles estão vendo, estão aprendendo, estão participando, e eu creio que os frutos também virão na vida deles. Isso é um privilégio muito grande. Então, se Deus te chamou, Ele também chama a sua família. E se você quiser se aprofundar mais nesse tema, entender o que a ciência, a Bíblia, a história da igreja dizem sobre os contraceptivos, sobre a fertilidade e sobre esse chamado que Deus nos deu, eu escrevi o livro Fertilidade sob Ataque com esse propósito. Lá eu conto muita coisa que não deu para falar aqui, com base, com pesquisa, mas com coração. Você pode acessar o link aqui na descrição para adquirir o seu. E se esse vídeo falou com você, compartilha com outras mulheres. A gente precisa espalhar essa verdade com urgência, porque cada vida importa, cada filho importa, cada geração conta. Um beijo e que Deus te abençoe.